gostava só de perguntar para que nos explicasses mais ou menos o título do livro e como é que esta contradição entre a doença, o sofrimento e a morte, que entrou num bar que supostamente é um sítio divertido, como é que isso faz o fio condutor de todo o certo. Muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado. Repara, eu queria que o título tivesse uma formulação humorística, mas falasse de coisas trágicas. E por isso é que a doença, o sofrimento e a morte entram num bar. Normalmente é o português, o francês e o alemão entram num bar. E aqui eu pretendia que fosse assim. Porque, de facto, há isso que diz que é uma espécie de contraste entre a boa disposição, digamos, da andota e a tragédia da doença, do sofrimento e a morte. Era isso que eu pretendia. Até para que no fim do livro, como constatará, o autor continua sem saber bem o que é o que o humor é e o que é o seu ofício e como é que se consegue desempenhar o seu ofício como deve ser. Mas eu acho que o riso e o trágico não estão afastados, antes pelo contrário, andam de braço dado. É mais provável que o riso esteja afastado da boa disposição. É possível que a boa disposição seja inimiga do riso, pelo menos do riso humorístico. Há vários tipos de riso, não é? Quando os jogadores marcam um golo, riem, mas não estão a rir de uma piada. Estão-se a rir porque estão satisfeitos. Mas não é esse o riso que me interessa. Não é esse que me pagam para eu produzir. O riso que me interessa é outro. E esse outro, em princípio, é inimigo da boa disposição. Repare, as coisas boas não nos dão vontade de rir esse riso. As pessoas dizem às vezes assim, epá, tu também só ris do mal. Claro, é só disso que a gente ri. Se tiver com atenção, mas repare, o Molière escreveu uma comédia que se chama Le Malade Imaginaire, é sobre um hipocondríaco. L'Avare é sobre um avarento. Le Misanthrope é sobre um misantropo. Etc, etc. Não é... Era uma vez um senhor muito bonzinho. O senhor muito bonzinho não tem graça nenhuma. Nenhuma. Quando o Raul Soldado morreu, eu escrevi um texto que se chamava Um Falstaff íntegro e magro. Porque o Falstaff é aquele gordo da história, do drama histórico Henrique IV, do Shakespeare, que é uma personagem que é um poço de defeitos. É glutão, vigarista, gatuno, devasso, tem todos os defeitos. Mas é provavelmente a maior figura cómica da história da literatura. Porque apesar de todos esses defeitos, a gente simpatiza com ele. E a gente simpatiza com ele por uma razão, que é todos esses defeitos dele, sobretudo a vigarice, destinam-se a fazer com que ele se sinta mais confortável no mundo. O Falstaff tem o seguinte pacto consigo próprio: eu não me vou adaptar ao mundo. O mundo é demasiado difícil para mim. O que eu vou fazer é, através de umas astúcias que na verdade não mudam nada, eu vou adaptar o mundo a mim próprio. Eu vou tornar o mundo mais confortável para mim. E isso é uma operação que as crianças fazem, repare. Uma criança diz assim, eu agora sou um morcego. E é um morcego. A criança está-se borrifando para o que o mundo acha que ela é, para qual é a sua posição no mundo. Não interessa. Eu vou dizer, primeiro vou-me definir a mim. Eu sou um morcego. E depois logo se vê. Não é, olha, eu estou aqui a esta mesa porque escrevi um livro e... Não, é outra coisa. Ela está-se borrifando para aquilo que o mundo espera dela. Ela diz ao mundo o que é que espera do mundo, que é muito diferente. E o Falstaff faz isso. E todas as grandes figuras cómicas, acho eu, fazem isso. Por exemplo, há um momento muito célebre, está aqui escrito, aliás, este magnífico exemplar, não sei se já tinha gabado isto. Há um momento muito célebre do Falstaff em que ele é apanhado numa mentira, mas numa mentira mesmo muito escabrosa. O príncipe é amigo dele. E o príncipe assalta-o numa noite, mascarado. Ele não sabe que é o príncipe. Assalta-o. Ele acabou de roubar o Falstaff acabou de roubar umas pessoas e tem um saco de dinheiro. E o príncipe e um amigo assaltam-no sem ele saber que são eles. E ele foge aos gritos. O Falstaff foge aos gritos. À noite vai contar a esses amigos que o assaltaram a história e diz, sabem lá, aparecem uns bandidos, eram para cima de 11. E eu ali à luta com eles e dei cabo de meia dúzia, só que mesmo assim eles conseguiram fugir com o saco. E nesse ponto os amigos dizem, olha, escuta uma coisa, éramos nós os dois e tu fugiste que nem uma gaja. O Shakespeare não diz gaja, mas diz fugiste aos guinchinhos. E o Falstaff imediatamente transforma essa história em que é óbvio que ele é um cobarde irredimível e diz imediatamente, com certeza, porque eu instintivamente sabia que eras tu. Sabia que eras o príncipe. E um leão não ataca o príncipe. Tem o instinto de proteger a realeza. Portanto, parabéns para ti, que é óbvio que és o príncipe, e parabéns para mim, que é óbvio que sou um leão.
porque caso contrário ter-te atacado. E é isso que ele faz. Então a operação é esta, é transformar de repente uma altura em que ele é obviamente cobarde e através de uma astúcia de raciocínio, de uma vigarice verbal, transformar-se na pessoa mais corajosa de sempre, que protegeu o príncipe em vez de fugir aos guinchos de uma situação apertada. E portanto é isso, eu acho que é isso que... Já não lembro da pergunta, curiosamente, mas ao menos estivemos aqui todos entretidos e não nos metemos na droga. É simpático.